dar início à nossa terceira mesa redonda, segundo Festival Gralha Azul Vivências Literárias. É um projeto que promove a literatura em si, revelando, incentivando novos escritores, mostrando também as nossas ilustradoras como talentos do nosso estado. Então, para essa mesa redonda, eu queria começar Cataratas, Homens e Deuses, a autora, Sete da Silva, tá? A ilustradora Jéssica Romero, também o livro As Aventuras de Sato e o Menino Azul, a Márcia Zeligan, que é a ilustradora da obra. A Valéria Prates está presente, mas para a gente as energias. Eu vou iniciar vocês para que vocês se apresentem, contem para a gente, tá? Trabalhava como escritoras já há muito tempo. Eu sei que a Márcia tem aqui um currículo longo na área, né, Márcia? Eu queria que vocês contassem, então, para o público como vocês ficaram a obra. Alô? Alô? Aí, não tô acostumada com essas coisas, não. Então, é Márcia Schelliga, meu nome. Eu sou pontagrossense, só que eu me mudei para Curitiba com 14 anos, 14 para 15. Então, pontagrossense, mas de coração curitibano também. Eu acho que eu comecei a ilustrar já na minha infância, porque minha mãe contava histórias para mim antes de me colocar para dormir, que era uma coleção chamada O Mundo da Criança, e eu já começava a desenhar na cabeça e vendo os desenhos que estavam ali, falei, nossa, que mundo encantado, né? Então, mas assim, é, fiz a formação de Belas Artes, né, quando eu fui para Curitiba, e várias exposições, mas quando eu comecei a ilustrar mesmo, oficialmente, foi é, quando eu voltei da Polônia. Terminei minha Belas Artes em 84, em 89 eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na Polônia, pelo governo polonês, né, por causa da minha descendência. E, mas eu fui estudar desenho animado lá. Meu sonho era fazer desenho animado. E aí eu vi que o pessoal, tanto criança, quanto jovem, quanto adulto, consumia muito literatura infantil, assim, livros ilustrados. Eu falei, nossa, eu quero voltar para o Brasil fazendo isso. E na época que eu fui, não estava esse boom da literatura infantil, de livros ilustrados no Brasil. Eu falei, nossa, eu quero voltar a ilustrar livros, né? E me trouxe lá aquela memória da infância dela lendo os livros do mundo da criança para mim. Então já vinha sendo povoado desde a infância. E aí quando eu voltei para o Brasil, fiz uma exposição com o tema das lendas da Amazônia. Eu antes de viajar para a Polônia, eu fiquei um período convivendo com os índios lá na Amazônia para fazer a pesquisa de lendas mesmo. E trouxe nessa exposição também algumas obras baseadas em lendas polonesas. Então, se chamava da Amazônia à Polônia num arco-íris, que daí eu fiz puxando as cores também, né? Toda a ambientação com as cores do arco-íris. E nessa exposição já fui convidada a ilustrar um livro de um autor indígena, Kivimirim, que é a lenda do índio pombeiro, e o livro do Paulo Venturelli, Anjo Rouco.
E daí, a partir daí, até hoje tenho quase batendo os 150 livros ilustrados e tem alguns que são de minha autoria também. Essa trajetória, sem contar suas passagens pelo teatro também, faz ilustração para teatro de sombras, né? Sim, né? Cenários para teatro. Agora estou com um projeto para fazer pintura mural também. Um leque de... Desenho animado acabou rolando ou não? O desenho animado foi só o período da minha formação lá na Polônia. Aí acabei me entregando mesmo para literatura. Dá trabalho. Desenho animado dá trabalho. E eu fazia na técnica tradicional, né? Que são 33 quadros, mais qualquer coisa assim, por minuto, né? Então é muito trabalhoso. Daí agora com esses programas e tal, quem acabou indo para essa área do desenho animado foi meu filho. Estou me realizando através dele. Zia, conta um pouquinho pra gente. Meu nome é Luzia, eu moro em Prudentópolis e eu nasci no norte do Paraná. Eu sou professora de História na rede estadual, já há mais de 20 anos, 22 anos. E eu sempre gostei de escrever, mas a gente vai sendo meio que atropelado, né? Então, eu andei ganhando 2 concursos quando eu tinha uns 20 anos, mas não levei adiante, porque aí comecei a trabalhar no estado e não não deu para não deu tempo, sabe? É complicado, né? E a vida foi bastante assim, muito complicada para mim. Então, eu agora o ano passado eu retomei escrever alguma coisa e mas na verdade eu escrevo para um jornal lá no interior de São Paulo. Então, faço resenhas de livros literários ou não, mas de preferência literário. E aí o ano passado eu entrei num concurso lá do Rio de Janeiro. E era para falar alguma coisa de escola. Ai, pense no assunto, né? Tudo, qualquer coisa de escola. Um assunto difícil. E assim, é difícil para gente que já está lá, né? Na escola. Então, aí eu escrevi um texto de memória. E me inscrevi nesse concurso. Aí fui classificada. Fui para Paraty, lá na Flip, e foi publicado o livro lá. É muito intenso lá, né? Muita loucura e foi assim, maravilhoso lá. Mas aí eu já tinha entrado num outro concurso lá em Campo Mourão, esse de poesia. E eu também fiz uma poesia evocando a memória, a minha infância e tal. E eu ganhei esse também. Agora, esse ainda vai ser lançado no final do ano, desse ano. E acho que vai ter uma feira, alguma coisa lá, então vai ser lançado lá um livro físico. E eu pretendo ir lá. Mas a poesia não é assim o meu forte, não é mais difícil, né? É muito denso, né? A poesia é uma coisa muito densa, então tudo que você quer dizer tem que dizer ali em poucas linhas, né? Vamos dizer assim. Então é mais difícil. Eu gosto, sou mais assim, né? Prolixa, eu gosto de escrever, mas escrever sem parar, né? E aí apareceu esse concurso da ABC e eu tava assim naquela vibe de procurar tudo que era coisa de concurso, né? Literário. Aí achei esse da ABC Projetos. E como eu já tinha escrito esse texto, Catarata, só que tinha colocado eu só mudei o título, né? Aí, porque a gente vai guardando lá umas coisas, né? E aí eu tinha esse texto, falei, nossa, acho que vai ser, me encaixei nesse projeto, né? Aí me inscrevi nele e fui classificada. Então, foi bem interessante e estamos aqui hoje, né? Então, basicamente é isso. E fiquei super feliz com
os desenhos dela, né? Que ela assim, captou bem legal, assim, foi bem feliz, né, nos desenhos dela, então gostei muito também. Obrigada, Luzia. Estou muito feliz também de estar aqui. É uma oportunidade muito boa, essa troca, esse espaço, né, para a gente falar dos nossos trabalhos. E, inclusive, como as meninas estavam falando anteriormente, né, abrir esse espaço tanto para as autoras quanto para as ilustradoras é algo muito bacana. E um espaço que às vezes, né, fica mais escondidinho, assim, né? Então, eu tô gostando muito da experiência. E falar um pouquinho da minha trajetória até aqui. Desde pequena, eu sempre gostei muito, assim, de desenhar, então era já o interesse, o desenho, as artes de modo geral, né? Tanto escultura quanto pintura, ilustração. E até que eu me interessei, né, pela faculdade de artes. Entrei nesse estudo mesmo, artes visuais. E foi lá que, no terceiro ano, eu comecei a, a entrar nesse universo de livros, né, literatura, a parte mesmo ilustrada desses livros. Porque antes era mais assim, né, ilustração, desenhos, né, por ser feliz mesmo, né, eu gostava, e eu continuo sendo feliz agora trabalhando com isso, né. E E foi muito legal, assim, esse trajeto, porque foi na universidade mesmo que eu comecei a pegar os primeiros trabalhos. Foi lá que também eu ilustrei. Essa foi a primeira experiência que eu tive com literatura mesmo, porque eu já tinha ilustrado livro de poemas, biografias, então foi bacana que foi o primeiro livro, assim, com essa história, né, essa lenda que eu achei muito bacana, não conhecia, inclusive, fiquei muito surpresa de ter esse primeiro contato. E as cataratas são né, um dos meus lugares preferidos, eu amo. E foi muito boa essa experiência. E eu gosto muito de trabalhar com aquarela, giz pastel. Eu amo, assim, explorar diversas técnicas. E esse livro foi com arte digital. E acho que essa parte da experimentação é uma das coisas que eu mais gosto. E principalmente porque eu trabalho, né, dando aula para alunos pequenininhos e grandes, né, professores. Então é algo que eu gosto muito de abordar, tanto nos meus trabalhos, quanto também no meu trabalho como professora. Então eu dou aula para crianças desde 2 aninhos de idade até adultos que querem simplesmente aprender o desenho, como também professores que às vezes precisam, né, desse ensino do desenho, das artes nas aulas e às vezes me buscam para trazer mais, né, isso. Então é um pouquinho da minha trajetória até aqui. Eu queria registrar aqui o Diego Marçal, é o designer editorial da biblioteca e participou conosco da produção de todas as obras. Vamos lá então, Márcia, falar um pouquinho sobre o Sarto e o Menino Azul. Essa temática do autismo para você era uma temática familiar já? Ou é o universo que você precisou estudar para entrar nele e poder produzir essas ilustrações? Foi um desafio mesmo, porque eu não tenho filho, né, para tirar assim uma referência. Conheço algumas pessoas que têm um trabalho na Gibiteca em Curitiba com o coordenador Fúvio, né? E ele fez uma exposição lá com vários autistas, deu o nome de autistas, né? Uma arte de cada um, assim, que fiquei fascinada como tem talento, né? Entre os autistas. Então ele me deu algumas dicas, assim. Mesmo assim, eu senti que o texto me desafiou muito, né? Porque eu não sabia até que ponto eu poderia voar na imaginação, né? Porque o que me falam a respeito do autismo é que você tem que ser muito clara e que
os autistas têm uma característica, assim, segundo o que o Fulvio me falou, porque ele tem filho autista, né? É que as ações eles entendem, eles não fazem um link entre as ações deles, assim, mas quando você mostra, por exemplo, em história, em quadrinho, daí eles conseguem compreender, né? E aí eu falei, bom, não, não tô conseguindo entrar muito na pele, eu vou pela minha imaginação mesmo. Eu espero que tenha dado certo, né? Mas assim, não tenho esse convívio para realmente dizer, não, se eu acertei na mosca, né? Como proposta É. da atividade do livro, nós também vamos buscar, né, a sinergia, né, e uma Aham. das questões é a percepção através do toque. Não sei se você chegou a ver, a gente pegou uma das ilustrações, trabalhamos elas justamente como textura, trabalhando em formato de quadro para dar essa aproximação. O que me ajudou também foi ter uma conversa longa com a autora, né? Porque ela traz nesse livro a história do próprio filho. Então, e ela falou assim: Nossa, você contou nas ilustrações a história dele. Eu falei: Nossa, alguma inspiração divina, sei lá, entende? Para eu poder entrar mesmo assim. Mas eu fui pelo lado, né, pela via lúdica mesmo. E a conversa que eu tive com ela, né, me trazendo assim informações sobre como é o dia a dia, né, com o filho. É, ele está representado ali e esse fato é um vizinho, ele realmente existe, é baseado numa história real. E, e o amor que ele tem pela água, né, a paixão que ele tem pela água, o passeio de jet ski que eles fizeram, sabe? Então ela foi trazendo tudo isso e que está na história e que daí facilitou o meu trabalho. Falando ainda da técnica, eu usei a ilustração, a técnica digital, né? Fiz o traço à mão, escaneei e daí fiz a pintura digital, né? Tipo, aquarela digital. E a Valéria, que é a autora, né? Então, além de ter um filho autista, ela trabalha com educação especial, né? Então, ela tem uma ampla autoridade para falar sobre o tema. Tia, me conta uma coisa, por que a lenda das cataratas? Ela tem algum significado especial para você? Dentre tantas lendas paranaenses, por que você escolheu essa para basar toda a sua obra? Olha, dentro das lendas, entre as lendas indígenas, eu acho que a das cataratas é a mais bonita. Porque, sei, eu acho assim que nem tanto assim pelo várias coisas, né, que pega ali nessa história, porque um Deus que raivoso bate sua cauda e abre as entranhas da terra para se vingar, né? E dali surgiu uma catarata, aquilo que embaça seus olhos, né? Que é isso o sentido da catarata também. Então, eu acho que é muito poderoso, né? É uma explicação assim de como surgiram, né? A explicação mitológica de como surge a catarata, as cataratas do Iguaçu, é uma explicação assim muito bonita, né? É muito incrível, muito profunda dentro dos mitos, né? Da mitologia indígena. Então, essa lenda sempre me fascinou. Eu já morei lá em Santa Helena, sabe? Eu morei na fronteira. Então, a gente foi lá visitar e tal. E então, assim, foi lá que eu conheci essa lenda, sabe? Porque eu não conhecia, apesar de que eu nasci no Paraná, mas meu pai é um paulista, é pioneiro no norte do Paraná, então assim, meu convívio era lá no norte do Paraná. Então, quando eu me casei e voltei aqui e vim aqui para o sul do Paraná, e a gente acabou indo lá para a fronteira, foi que eu entrei em contato com essas coisas. Eu também já trabalhei em aldeia indígena, sabe? Aqui em Inácio Martins. Então, a gente vê que tem uma penumbra assim entre o nosso mundo e o mundo deles, né?
É uma coisa assim bem até difícil de explicar, né? Mas parece que eles vivem no mundo alternativo, né? Ou nós vivemos, não sei, né? Então, assim, é muito incrível as lendas, né? E essa das cataratas acho muito impressionante. Na história, eu acabei usando a historiografia, porque lá eu cito o Cabeça de Vaca, né? Que ele é o primeiro a descrever as cataratas. Ele é a primeira pessoa que descreve numa carta para o rei de Portugal como a descrição das cataratas, que é assim, assim e tal. Então, eu usei essa parte historiográfica também para acabei juntando a historiografia, a lenda e o próprio turismo ali nas cataratas para escrever essa história. Então, acho que Vou isso. aproveitar e já emendar uma segunda pergunta, né? A sua formação como historiadora, né? A sua atuação como professor de história, ela está presente, então, presente na construção dessa história? Nessa parte sim, porque eu aproveitei, na verdade, porque eu tenho esse livro, né, do Cabeça de Vaca, é, Ivar Nunes, né, que é o nome dele real, e o Cabeça de Vaca é um apelido, digamos, e ele foi um explorador, ele andou por toda essa região, ele andou desde o dos Estados Unidos até essa região aqui. Então ele andou assim por toda a América, né, andando a pé, inclusive, né, gente? Então, assim, eu usei essa parte da historiografia para enriquecer o texto também, né? Porque tem toda essa história dos índios também saírem do interior e ir para a praia, digamos assim, que estão procurando a terra sem males, né? Então, eu escrevo isso parcialmente lá também no texto. Ah, Na verdade, eu sou professor de história, mas a minha paixão era a literatura, era a gramática, era o português, sabe? Era fazer letras, mas eu não tive como na época. Então, eu acabei fazendo história. Eu sou formada na Unesp Franca, interior de São Paulo. Então, eu não tinha como fazer a faculdade, ela tinha lá, mas era paga. Então, eu fui fazer história na Unesp. Então, e aí na Unesp eu ganhei um concurso também, que foi dos 500 anos do Brasil, né? Aí em 2000, né? Houve um texto meu que foi selecionado. Aliás, foi o único de história no estado de São Paulo. Então, foi bem interessante isso também. Mas eu sempre gostei de escrever e acho que me aposentando, eu acho que eu vou investir em escrever mais, porque a gente precisa de tempo para escrever. A escrita não se faz assim, né? Precisa de algumas coisas. É claro que tem gente que tem mais sorte. Por exemplo, nascer homem você tem mais sorte, né? Por exemplo, o meu poeta é o Drummond, né? Meu poeta primeiro. Então, o Drummond saía lá do trabalho, voltava para casa e já tinha o jantar, já estava esperando ele sentava e ia escrever. Eu não posso fazer isso. Meu filho mora aqui em Ponta Grossa agora, mas faz um ano que ele mora aqui, então sempre estava morando lá comigo. Então meu marido faleceu, aí eu tive que ficar, né, à mercê de cuidar com o filho, né, para cuidar. Então as coisas foram muito difíceis. Então, assim, eu não tenho tempo ainda para parar e escrever. Eu escrevo esporadicamente. Às vezes eu escrevo, sento e vem, eu começo a escrever. Então, é assim. Mas a gente precisa de tempo, precisa de silêncio, precisa de algumas coisas. E muitas vezes, enquanto a gente está trabalhando, a gente não consegue, não tem. A gente chega em casa cansada e quer descansar, quer ficar fazendo nada. Então, não é fácil, sabe? Assim, só para adiantar um pouquinho. Jéssica, em Cataratas, Homens e Deuses, você tem um desafio aí, né? Porque a Luzia começa com uma lenda, depois ela bota cabeça de vaca, entre uma questão historiográfica, como ela mesma referência, depois volta para
Lenda, como é que foi para você o desafio de trazer imagem, né, representações ou complementações da perspectiva para um livro, não é só pegar texto e simplesmente transformá-lo num desenho, mas sim contribuir na sua narrativa. Como é que foi para você esse desafio de transitar por todas essas fases, essas nuances que essa obra tem? Olha, eu achei um pouquinho difícil, porque realmente tem essa quebra que é uma quebra que precisa ter essa continuidade, né? E eu achei muito difícil trazer essa quebra tanto da lenda para a cidade, que ao mesmo tempo são duas coisas, né, que estão nesse mesmo meio, mas que conversam de forma diferente, né? E para trazer isso, eu pensei muito, com muito carinho em relação às cores, né, texturas e os elementos que eu ia trazer para isso. Então, tem essa divergência, né, bem marcante das cores que eu uso e das texturas também no início dessa narrativa. Então são cores mais vivas, né, traz esses elementos mais da natureza, né, esses animais, as águas, né, que acho que foi um dos elementos que eu mais gostei assim de trazer, né, principalmente por, por estar se tratando, né, dessa lenda. Então, essa questão dos traços mais fluidos, mais leves, né, para trazer essa beleza das cataratas, essa agitação, né, também da lenda. E, e daí quando tem, né, essa eu vou tratar como quebra, né, essa quebra para a cidade, da para falar mesmo, né, desse outro tempo, esse outro momento, eu já começo a trabalhar com cores assim mais terrosas, mais que assim, trazendo o livro, né, de modo geral, ela traz esse caráter mais bruto, né, como trazendo essa invasão, né, e tudo isso, junto com as texturas, né, também essas texturas mais marcadas. Mas foi uma experiência assim bem difícil, bem desafiadora para mim, mas que eu gostei muito de trabalhar. Eu não, ainda não observei, assim, do jeito que você está falando agora. Então, eu vou ver novamente e acompanhar o que você está falando. Porque aí, com uma explicação, né, fica mais fácil para a gente observar o que você pensou, o que você propôs, né? Então, isso é interessante. Marcia, teve uma declaração que você deu na sua biografia publicada na Biblioteca Galha Azul, que é o seguinte: o desenho, a ilustração é a minha igreja. Fala um pouquinho para gente sobre isso. É, bom, também me remeto lá à infância, né? Que a minha mãe me levava todo santo dia à igreja, de domingo a domingo. E aí eu comecei a observar algumas contradições, alguma coisa assim, e não me afinava muito com aquela coisa muito doutrinária, assim. E teve uma vez que ela falou assim: não, você vai, senão você vai no cemitério visitar o túmulo do teu pai. Não sei o quê. E eu tava desenhando, sabe? E daí eu dei um tapa na prancheta e falei assim: aqui é minha igreja, eu falei, né? Rebelde. Né? E a arte para mim ela significa isso, uma conexão muito direta com algo muito sagrado dentro de mim e no todo, né? Então, quando eu estou ilustrando, eu sinto muito, eu tô, parece que eu tô mais plena, então realmente, né? Então, mas não doutrino ninguém, não. Eu ensino, ensino a desenhar e tudo mais. O que eu quero é passar realmente o meu conhecimento às pessoas, né? Mas assim, que cada um siga o seu próprio traço.
Até eu vinha conversando na viagem com a Glória Quirinos a respeito, assim, sabe? Que eu tenho uma bronca de desenho pronto para dar para criança colorir, sabe? Ah, mas desenvolve a coordenação motora. Ah, mas é antiestressante, é terapêutico e tal. Eu tinha uma bronca desde a infância com desenhos mimeografados. A única coisa que eu gostava do desenho mimeografado era do cheirinho. E o resto, assim, eu ficava muito doida, sabe? Então, desenvolver esse potencial do ser humano a partir do próprio traço, descobrir que do lápis você tira um universo, não é a mesma coisa que você ter contato com um desenho já pronto de alguém que criou. Não estou aqui criticando o potencial, nem desmerecendo quem cria, né, os livros para colorir, mas eu acho que afasta muito, sabe? E aí a criança também fica aquela coisa, puxa, eu não consigo chegar no desenho, né? Ou fica copiando para alcançar esse desenho. Então eu tenho uma certa bronca mesmo de desenho para colorir, né? E falar em cor, é só para explicar o título, O Menino Azul, né? O menino não tem olhos azuis, não tem cabelo azul, nada. Isso é um detalhe assim que a autora trouxe muito importante, né? Que ele tinha uma atração maior pelas coisas azuis. Então, desde a primeira ilustração, eu já fui trazendo esse ambiente do azul, e como falava muito das águas também, né? Então eu puxei bastante pro azul. Um único momento é quando ele se irrita com sons muito altos, que é característico do autista, né? Então eu já joguei mais para cores do amarelo, aquela coisa mais assim nervosa, né? Marcia, e aproveitando, você contou pra gente que são mais de 100 livros infantis, 150 mais ou menos Tá livros quase. infantis. O que muda? É mais fácil agora ilustrar um livro? É mais chato ou cada livro é um desafio diferente? Como é que você sente essa sua trajetória de ilustração de livros infantis? Ah, é sempre um desafio, né? Porque são temas diferentes, né? Então sempre vai ser um desafio mesmo. Não tem muito o que falar, assim. E isso que é o bacana, né? Porque sempre inova, né? Lucia, como que você sentiu a repercussão da sua obra? Você ainda está em escola? Você chegou a levá-la em escola? Como é que você chegou a ter contato com o seu público leitor da sua obra? Você tem algum feedback já? Eu já tenho, porque na escola eu sou professora do sexto ano até o terceiro ano, né, do ensino médio. Então, quando assim eu chego na sala e falei para eles, né, eles, nossa, que legal, vamos acessar, vamos ver. Mas tem o livro, porque as pessoas ainda estão, né, ainda querem o livro físico, né? Eu falei, olha, o físico ainda não tem, mas aí eles ficaram assim bem felizes. Alguns já leram, alguns colegas mais próximos, assim, os professores mesmo, né? Disseram que gostaram bastante e tal. Mas, como diz, os amigos às vezes não são próprios, né, para fazer essas críticas, porque claro que eles vão dizer que tá legal, né? Mas eu a gente que escreve assim, a gente quando a gente vai já tendo um estilo para escrever, a gente desenvolve, não sei ao certo se a gente desenvolve, acho que desenvolve um pouco, né? Mas ele já está lá dentro da gente. A gente vai assim, tipo um diamante, né? Vai lapidando ele, igual a gente faz com os alunos, né? Os alunos são diamantes. Aí, com o tempo, eles vão se tornando brilhantes, né? Então, é meio que isso, o estilo próprio, né? Igual ela tem um estilo, ela tem outro, né? Então, os escritores também, a gente lê uma coisa, a gente tem ideia, pelo menos, esse aqui deve ser o fulano, né? Ou às vezes a gente tem certeza, porque há escritores também que pode se parecer o estilo, né? Mas quando a gente vai aprofundando mais, tirando algumas camadas, a gente já percebe que a gente já entende quem é quem, né? Então, de uma maneira geral, os alunos acham interessante. É o meu primeiro público, assim, né? Foram os alunos. Então, eles acharam interessante. Alguns até se admiram. Um livro? Sim, um livro, né?
Mas é isso. Então, geralmente, as pessoas têm gostado, assim. E é claro que eu pergunto para algumas pessoas que eu preciso de uma crítica delas, né? Então, para algumas eu falo, não, mas você vai ler, mas você não vai dizer que tá bom, você vai dizer a verdade, né? Você vai dizer o que você realmente sente, que você realmente percebeu, assim. Não dizer que tá bom só para me agradar, porque isso não é legal também, né? Mas, de uma maneira geral, eu faço isso e peço para algumas pessoas que eu tenho mais confiança que elas vão realmente dizer se é bom ou não. E os alunos geralmente falam que gostaram, que acharam interessante e tal. Jéssica, você dá aula para crianças também, né? Você ensina crianças a desenhar. Isso impacta no teu processo de criação, o fato de conviver com a criança, ensinando ela a te desenhar, impacta na hora de desenhar, de ilustrar um livro infantil? Impacta bastante, sim. Uma das coisas que mais, assim, me chamam a atenção, dando aula, é como que às vezes a gente foge do que já é confortável pra gente. Eu comecei a ilustrar livros na faculdade e eu ainda não trabalhava com aulas, né? Eu estudava e daí comecei nessa carreira da ilustração. E depois que eu fui me adentrando mesmo primeiro na escola, né? Trabalhei também com criancinhas pequenas, assim, no estágio. Mas agora eu tô dando aula em ateliê, né, para essas crianças, e eu tenho esse cuidado, essa proximidade maior com elas. E isso que eu digo de fugir do conforto é que muitas vezes eh, os conteúdos, né, os assuntos, as temáticas que eu trago em aula acabam fugindo totalmente do meu controle, né? As crianças são muito imprevisíveis, tanto no que falam. O ser humano, né, é imprevisível, mas as crianças eu acho essa imprevisibilidade muito rica, né, para o desenho e para esse processo criativo. Porque muitas vezes eu faço esses trabalhos com elas, né? Então, às vezes me desafia a desenhar objetos, animais, coisas que, né, por minha conta, assim, eu não faria, né? Então, esses dias eu me deparei, é uma coisa tão simples, mas eu me deparei que eu nunca tinha desenhado um cavalo. E na minha aula, uma criança me perguntou como desenhar um cavalo. Eu fiquei, gente, né? Tantos anos assim, desenhando e nunca desenhei, né, um cavalo. E às vezes é, é uma coisinha ou outra, assim, né? Tanto desde animais que nunca passei a desenhar, ou por falta de interesse, eu nunca tive oportunidade, mas também do próprio processo criativo, de fugir desse conforto. Então, outras formas de desenhar, outras formas de pensar esse desenho, né? Então, como que eu fujo do comum, né? Como que esse desenho pode ser diferente? E dar aula para crianças faz com que você questione elas, mas também você se proponha, né, a desenhar, né, pensando de outras formas. Então, impacta muito, né, no que você fala, no que você faz. E eu vejo que elas me ensinam muito, né, me ensinam tanto nesse processo de dar aula, quanto no que elas cobram também da minha parte como professora. Então é algo muito rico, assim. Em relação aos jogos, você me disse que ia começar a fazer alguns jogos. Nós te provocamos para fazer o jogo das cataratas. Não sei se é não? Você topou e a gente que foi então, o jogo das cataratas. Como que é esse processo de criação do jogo? Qual o desafio? Eu achei bem diferente, sim, porque os jogos que eu tinha comentado, né, foi inclusive nas minhas aulas, e que eu propus esse desafio para as crianças, de elas criarem os próprios jogos, né? Então foi algo que eu fiz junto com elas.
de pensar nesses tabuleiros, né, jogos de cartas, essas várias possibilidades, né, do desenho. E é, um desenho que está presente, né, nesses vários meios, desde jogos, né, é, é, coisas, né, que tem essas ilustrações, enfim, livros, tudo isso em que o desenho às vezes faz parte, né, mas a gente acaba ignorando, né, ou não percebendo ele. E eu gostei muito de você trazer esse desafio mesmo para mim, porque foi legal passar essa ilustração do livro para o tabuleiro. E não é só passar, né, de copiar e colar, porque teve todo esse trabalho, né, de como encaixar esses elementos. E eu queria trazer mesmo os mesmos traços que eu trouxe para o livro, dessa fluidez, assim, do rio, né, essas curvas, essas águas que vão para outros lados, né, essa própria instabilidade mesmo da E água, né. criar a própria dinâmica Uhum. também do jogo, né? Porque algum objetivo mostra. Ah, claro. Então, é ir além. Então, eu vou abrir para pergunta. Alguma pergunta? Vou voltar aqui para cada obra literária, a gente buscou uma vivência, né? O que é uma vivência? Saído, mas buscar algum elemento do alguma reflexão. Cataratas, Homens e Deuses, a gente propôs ter uma dinâmica, um jogo. Né? O jogo parte da lenda, na verdade, né? Tarobá, Palmeira, mandar gato para Naipi, Rocha, as cataratas, o desafio das crianças. A Jéssica criou um tabuleiro, né? Nós criamos uns barquinhos. Então, o desafio é seguir esse jogo tabuleiro, onde determinadas paradas receber mais informações. A introdução do jogo já é uma forma de contar a lenda para as crianças, né? Então, essa foi uma forma de interação. Inclusive, a sua obra também tem uma proposta. Você chegou a ver? Não viu ainda? Então, depois você vai ver o que a gente inventou para as pulgas. Mais alguma pergunta? Comentar? A Lúcia, vocês levantou uma questão ali de extrema importância, que eu acho que também está aqui, a importância do próprio projeto, né? É o fato da mulher ter que ter um teto todo seu, né? Como diz a Virginia Woolf, primeiro. Ela precisa dar um jeito de ações, né? Para ter tempo, dinheiro para pagar esse tempo livre, para poder escrever, né? E aí depois encontrar leitores de mulheres, né? Leitores e leitoras mesmo, mulheres. Então eu acho que o edital ter sido direcionado nesse sentido também é muito importante por isso também, né? Viabiliza um pouco mais, né? Abre aí nesse processo, mas antes disso já tem todo um outro processo de resistência, né? É isso, né? A gente dá um jeito de existir, resistir, sobreviver para poder fazer o que quer, o que gosta, o que acredita, né? O mundo às vezes não é fácil, então muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Mais alguma pergunta? Agora, contar um pouco para a gente do desafio de transformar textos e ilustrações, obras, o trabalho do designer editorial. Enquanto isso, eu queria aproveitar que não é só a escrita, mas o desenho também, e toma um tempo lascado da gente, assim, sabe? Então tem que ficar.
uma história parecida, né? De marido falecido, com 3 filhos, ter que dar todas as contas e ir driblando com a ilustração, com as panelas, com a máquina de lavar, né? E é incrível, né? Como a gente cria realmente uma resistência para isso, tem força para ir além, né? A luta de todas nós, né? Também passo por essa luta, eu acho parte dessas barreiras, né? Que a gente Eu queria só dar uma licencinha, moça. Só para complementar o que você falou, quando saiu esse concurso, eu vi que as características, eu falei, nossa, é muito importante isso, porque como que surge um escritor, né? Como que ele se projeta num cenário? É difícil. Hoje a gente tem que concorrer ainda com a internet, né? Leitor anda escasso. Brasileiro, digamos assim, sempre leu pouco, né? Mas tem alguns, aquela Dani Sakugawa lá, né, que ela fala que mas metade, 48% é leitor no Brasil, mas 48% é maior que Portugal inteiro, que é não sei o que inteiro, tá? Mas, né, a nossa realidade é essa. Mas, independente de se as pessoas estão lendo ou não, se os italianos leram a Divina Comédia ou não, a Divina Comédia existe, né? E vai continuar existindo. Já tem lá uns 500 anos, vai continuar existindo. Então, eu acho que o mundo da literatura, que envolve a literatura, é um mundo assim, é quase que um nicho, né? Então, é bastante difícil, mas as palavras, elas pululam dentro da gente, né? E uma hora elas vêm, uma hora elas saem. Então, nesse momento que elas saem, eu não vou me importar se alguém vai ler, se eu vou me tornar, né, o Stephen King, né? Enfim, né, uma Clarice Lispector, mas enfim, a gente escreve porque as palavras querem sair. E se por acaso acontecer de elas se espalharem como estrelas no céu, ótimo, maravilha, você vai ser uma estrela, né? Mas que é mais difícil para as mulheres sem dúvida nenhuma, né? Porque veja a quantia de escritor homem que tem, quantas mulheres, né? Se for famosas, vamos pensar no rol que nós já temos. Então, os homens são em muito maior proporção que as mulheres, embora haja mulheres incríveis, né? E muitas vezes a literatura brasileira ela depende de validação externa, né? Você vê a Adélia Prado precisou de um empurrãozinho do Drummond. A própria Clarice Lispector precisou de uma leitura nos Estados Unidos para ela ser descoberta no seu próprio país. Então, assim, para as mulheres é bem mais difícil. Então, a gente vai remando, né? Vamos lá então, Diego. Então vamos quebrar um pouquinho com a mulherada, vamos deixar você falar um pouquinho. Conta só pra gente, assim, rapidamente, só qual que é o desafio de um designer editorial na produção infantil? Oi, oi. Nossa, saiu lá em Carambeí agora a voz aqui. Então, boa tarde a todos, né? Dizer primeiro aqui que é uma satisfação muito grande para mim estar fazendo parte desse projeto mais uma vez. Então, já fiz parte da primeira edição, fazendo aí o design de todos os livros e agora dessa coleção só de mulheres, né? Autoras, ilustradoras, grandes ilustradoras, né? Quero dizer que gostei muito do trabalho particular de cada uma, né? Foi muito bacana, assim, particularmente falando, e aqui não é porque eu estou nesta roda específica de texto, mas gostei muito das ilustrações da Jéssica porque foram muito de encontro com desenhos com estilos que eu gosto, né? Então, quando eu abri, até para fazer aquela primeira verificação de ilustrações, né? Que chega lá a Thay ou... Só um parênteses, o Diego é formado em artes visuais Isso, também. sou formado em artes visuais, me formei em 2010, desde 2011 trabalho na editoração de livros, desde 2008, na verdade. Sei com estágio e estou até hoje aí, né? E daí quando eu abri as ilustrações para ver se estava tudo certo, questão de marcas, cores, etc. Gostei muito das ilustrações, principalmente da Jéssica. Falei, caramba, cara, né? Que livro legal, os desenhos, né?
todos eu gostei muito, assim, achei um trabalho muito grandioso, mas particularmente pegou muito com o estilo que eu gosto. Como sou formado em artes, também já ilustrei muito, então foi bem legal de fazer. Mas assim, falando do desafio que a Ali falou, eu acho que é um desafio muito grande também pra gente, para eu enquanto designer, para nós enquanto editora, agora falando pela editora também, é, de conseguir juntar tudo as ilustrações e os textos, né? Transformar isso num livro. Então a gente começa, faz lá, por exemplo, a escolha dos textos, que é o que vocês fazem, né? E eu ainda não entro nesse processo da escolha dos textos, da escolha dos ilustradores, faz aquela peneirada, né? Porque também vocês receberam muitos currículos e etc, né? Então, fez aquela peneirada, agora, pô, vamos decidir aqui qual o estilo de ilustração que vai caber melhor para tal estilo de texto. E por fim, aí depois de alguns meses do texto lá pronto, das ilustrações sendo feitas, daí chega o trabalho lá pro Diegão, fala assim, agora tá aí na tua mão, se vira, né? Transforma em livro aí. E daí eu vou lá estudar o tipo de texto, né? Melhor fonte, é, como é que a gente cria o título, né? Um título que case bem com a ilustração. Isso é um dos trabalhos mais difíceis também, porque a ilustração ela vem perfeita. Eu falo assim, tá, e agora o que que eu posso fazer para deixar mais perfeito ainda, né? Eu não posso quebrar essa ilustração perfeita aqui com um título ruim em cima. Eu tenho que tentar encontrar uma forma de casar, né, ou fazer o acabamento daquilo ali. Então, assim, eu acho que, né, no fim das contas deu tudo certo, acho que todo mundo ficou feliz, não recebi nenhuma crítica no processo, ainda bem, ninguém veio me xingar, né, dizer, ó, ficou ruim. Então, eu acho que foi muito bom. É um desafio muito grande, né, até como a Jéssica estava falando ali na fala dela, desses desafios diários que você tem de fazer trabalhos diferentes, né? A gente, enquanto editor, eu, enquanto designer, às vezes não é muito fácil você sair de um livro técnico na segunda-feira e pegar um livro infantil na quarta, né? Então, você vai estar fazendo uma diagramação lá que é só texto e tabela e gráfico, de repente tem que virar a chavinha e fala, deixa eu voltar a ser criança aqui e ler esse livro como um adolescente ou como uma criança, para tentar ver como um adolescente, uma criança gostaria de ver esse livro, né? Então, mas assim, esses anos de prática e de trabalho, né, mais de 15 anos aí fazendo isso, então me permitem que hoje eu tenha um pouquinho mais de facilidade, mas como você diz, todo trabalho também sempre é um desafio novo, né? Então você tem um pouco mais, digamos assim, de facilidade para identificar o que fazer, ou como contornar aquela situação, mas sempre é um desafio novo, né? Então, Bem interessante, assim, sobre o lugar do conforto, né? E a literatura infantil, por mais que se pense, é para criança, né? Não é uma coisa tão fácil assim se produzir um texto, tá escrevendo para um público infantil, tá entrando na linguagem deles, né? E eu vejo assim, pelo menos no meu trabalho tem uma diversidade de técnicas, como, né, a Jéssica mesmo falou, gosta de trabalhar com diversas técnicas. Então, eu respeito assim ilustradores que eles têm uma linha de trabalho que se identifica, né? Que você falou, você consegue já saber quem é o ilustrador. Mas eu, no meu trabalho em particular, eu sinto que cada texto pede uma técnica, um estilo diferente. Então, eu coloco muito mais isso em evidência do que ficar presa ao meu estilo de trabalho, porque senão eu faria lápis de cor para o resto da minha vida. Então, tem ilustração digital, tem pastel seco, tem aquarela, cada texto parece que cria uma vida própria, e é por isso que completo aquela tua pergunta, né? A gente está sempre sendo desafiado, porque são temas diversos, são universos, né, multiversos, e aí eu procuro o que o texto está pedindo, né? Procuro dar a vida, ou o texto que edita, ó, é isso aí que eu quero. Então, pessoal, então vamos finalizar a pergunta, agradecendo a participação de todas vocês, nosso pessoal de jornalismo, no audiovisual da UFAS, todos os brasileiros que
esse evento. Lembrando que logo mais, olha aqui, falando dados. Abro só, para vocês fazerem as últimas. Alessandra, eu quero agradecer muito o convite por participar dessa equipe maravilhosa. Foi realmente muito bacana. Eu achei bem interessante o fato de escolher só mulheres para ilustrar e escrever, né? E estou muito agradecida pelo convite e parabenizando o evento também, porque eu falei, nossa, as coisas tinham que acontecer assim em Curitiba, para, né, para esse público mais infantil, mais jovem. E tá linda toda a montagem, toda a organização, estão de parabéns. Eu agradeço o convite. Agradecemos a Márcia, a gente estava lá em Curitiba, através de amigos, para chegar até ela, para trazer, fazer A Grossense, não esquece disso. Bom, eu agradeço muito, né, por essa oportunidade e de estar aqui, inclusive, né, porque, né, eu moro lá em Prudentópolis e então vir aqui também foi uma coisa muito boa. Parabenizar, porque a cidade, a gente vê assim, uma cidade já grande, né? Ponta Grossa é uma cidade já grande, então precisa ter coisas assim, é necessário, né? Então, porque já há uma quantia também de leitores, uma maior complexidade. Então, acho que vale muito a pena esse projeto, valeu muito a pena e continua valendo muito a pena esse projeto, que continue, né? Dá uma boa continuidade nele, porque é necessário, né, nas cidades, de uma maneira geral, mas nas cidades maiores, elas têm mais escopo para desenvolver esses projetos, né? E captar, cooptar autores, autoras literários ou não, né? Sejam outras artes. Mas, então, assim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E a Jéssica também, já ficou parceirinha aqui, ó. E eu também tenho muito a agradecer. Esse evento está lindo, está muito bem organizado. Está muito gostoso de estar aqui com essas trocas. Vocês estão de parabéns. E o projeto em si está muito bacana. Essa disponibilização das obras, né, no site, em PDF, é uma coisa muito legal. Ainda mais com a audiodescrição. Então eu estou muito feliz, né? Todo mundo assim tá elogiando muito os meus colegas, família, assim. Então tá muito bacana mesmo. Muito obrigada pela presença também, gente.